Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar dos números decimais. Vou mostrar quais são as suas características, a sua interpretação, tá? Vamos fazer a leitura dos números decimais e depois nós vamos fazer operações de adição e subtração com os decimais. Então, vamos lá. O que que são os números decimais? Números decimais são todos os números que têm vírgula. Por exemplo, 6,2, 14,24, 103,21, etc. Então, são esses os números decimais, todo número que tem vírgula. Vamos ver uma forma de interpretar os números que têm vírgula, certo? Interpretação dos números decimais. Dá uma olhada nesse número aqui, ó. Pensa nele e lê ele para mim. Bom, se você leu 1205, está errado. Por que que acontece isso? Normalmente, a gente utiliza celulares para fazer as contas. E existem dois padrões das calculadoras do celular, certo? O correto aqui não é 1205, e sim 1,205, tá? E mais para frente a gente vai aprender a fazer a leitura. Por que que está errado 1205? Como eu falei, os celulares, quando você acostuma no celular ver 1,205 interpretar 1000, é que o seu celular está no padrão americano. O que que é esse padrão americano? Ele está configurado para fazer as contas com a questão monetária americana, ou seja, em dólar. Então, o que que acontece? Você vai ler o valor em dólar lá na sua calculadora. E o dólar, ele coloca a vírgula para interpretar a milhar. E ele coloca, então, o ponto para representar os centavos aqui. Só que nós não estamos lá nos Estados Unidos, nós estamos no Brasil, então é padrão brasileiro, o real. E no real, nós utilizamos o ponto para separar a milhar. Então, olha aí a diferença. Volta lá em cima no exemplo, olha lá, 1,205. E olha, em real, 1.205. Então, olha a diferença. Ele inverte a posição do ponto com a vírgula. Então, fica aí a dica para você não errar na hora de interpretar os números decimais. Número com vírgula não é milhar. Nós não estamos nos Estados Unidos. Deixa isso bem claro que você vai conseguir fazer a montagem correta. Ok? Então, vamos agora fazer a leitura dos números decimais. Para fazer a leitura dos números decimais, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, esse número aqui, ó, leitura deste número aqui, ó. Como a gente acabou de ver, o número que tem vírgula, ele não é milhar. Então, você não vai ler isso como 34.125. Como é que você vai fazer essa leitura? Da seguinte maneira. Aqui a vírgula, ela está separando em dois conjuntos de números. Antes da vírgula, você já estudou lá no primário, são chamados de números inteiros, certo? E quem são esses números inteiros? Olha aqui, o 4 ele é a minha unidade. E o 3 ele é a minha dezena. Então, o que que eu tenho aqui de inteiros? 34. Agora, aqui, o 125, que ficou após a vírgula, essa primeira casa aqui, ó, ele é chamado de décimo. Então, eu vou ter aqui um décimo. Esta segunda casinha, ela recebe o nome de centésimo. Então, eu tenho aqui, ó, 2 centésimos. E por fim, aqui, eu tenho a terceira, que é o 5, que é o milésimo. Então, lembra lá, ó, número com vírgula não é milhar. Então, o que que eu tenho aqui? 34 inteiros e depois a vírgula, que são os meus decimais. Eu tenho... Como que eu faço a leitura aqui dos decimais? Eu faço a leitura natural, 125.
E aonde parou? Não parou na terceira casa? Então, eu tenho 125 milésimos. Então, como é que é a leitura correta desse valor? 34 inteiros e 125 milésimos, certo? Vamos para mais alguns exemplos aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Exemplo 1, 2,5. Como é que eu vou fazer a leitura? 2 inteiros e 5 décimos. Pronto, está feita a leitura dele aí. 2 inteiros e 5 décimos. Vamos para o próximo aqui, ó, exemplo 2. 11,23. De novo, antes da vírgula, inteiros. Então, eu tenho 11 inteiros e, olha, depois da vírgula, leitura natural. 23. 23 o quê? Não está na segunda casinha? Na segunda casa decimal? Então, a segunda casa decimal é o quê? Centésimo. Então, eu vou ter 23 centésimos. Então, 11 inteiros e 23 centésimos. Mais um exemplo aqui, ó, para a gente finalizar, ok? Olha, 4,371. De novo, número que tem vírgula não é milhar. Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho 4 inteiros, vou abreviar inteiros aqui, e, olha quantos números eu tenho aqui, 3, igual o nosso exemplo lá em cima. Então, eu tenho 371, o quê? Milésimos. 3 casas, milésimos. Então, 371 milésimos. Certo? Para ver se você entendeu legal, vou deixar mais alguns exemplos aqui e você pausa aí o vídeo e tenta resolver, certo? Então dá uma pausada aí no seu vídeo e tenta resolver esses aqui. Bom, gente, vamos lá então. Você já fez agora os exercícios aqui, os exemplos. Vamos conferir para ver se você acertou a leitura? Então, primeiro aqui, ó, 2 inteiros e 7. Vamos lá, primeira casa é décimo. Então, 2 inteiros e 7 décimos. O exercício aqui, ó, número 5. 71 inteiros e 24 centésimos. Exemplo 6. 5 inteiros, 389 milésimos. Olha o 7 aqui, ó, já um pouquinho diferente. Quanto tem na parte de inteiros? Não tem nada, então nós não temos inteiros, nós só temos a parte decimal. No caso, então, eu só vou ter 2 décimos. Beleza? Aqui, ó, exemplo 8. 3 inteiros e 45 milésimos. Eu tenho 3 números, tá? Não preciso considerar o zero, mas eu tenho 45. Então, 3 inteiros, 45 milésimos. O exercício 9 aqui, ó, 104 inteiros, e olha só, eu só tenho 1 aqui, mas ele está com 3 casas decimais. Então, 104 inteiros e 1 milésimo. Por fim, o exemplo 10, eu tenho 1 inteiro, 304, aqui a mesma coisa que o de cima, né? 3 casas, então 1 inteiro, 304 milésimos, certo? Então essa é a parte da leitura dos números.